Olá, seja bem-vindo. Hoje o tema está poético, ciclos. Como lidar com eles? O que eles são? É um tema muito interessante. E você pode assistir esse tema agora aqui pelo Instagram, mas também você pode entrar no nosso canal do Telegram. Procura lá por Vila_Mentoria e você vai nos encontrar. E todos os vídeos que a gente grava aqui também ficam lá no nosso canal do YouTube. Se você procurar Silvio Vilela, _Vila, a gente está lá também. Então os vídeos ficam acessíveis para você depois estudá-los e vê-los. Hoje nós vamos ver os ciclos de vida, o que são os ciclos e como nos mover com eles. Na verdade, assim, além do ciclo que é da vida, existem também os ciclos do universo, os ciclos que estão fora de nós. E há um entrelaçamento entre essas dimensões dos ciclos da nossa vida e dos ciclos externos. Nós vamos iniciar já, vamos dar só mais um segundinho para ver se alguém mais chega e nós já vamos gravar. Uma das coisas que acontecem interessantes a respeito dos ciclos é a nossa dificuldade em lidar com eles, né? Então, um pouquinho aqui a internet, deixa eu ver como é que tá. Ela tá tá ok. Muito bom. Então, eu vou dar início a mais esse tema. Veja bem, esse trabalho, né, quando você passa a refletir a respeito dos ciclos, ele está ligado ao autoconhecimento, você entender um pouco a você mesma, e também de você compreender as coisas fora. Então é o que a gente chama de haloconhecimento. Então você está estudando você, e os ciclos eles estão envolvidos com coisas fora de nós, né? Com coisas cósmicas. Você vai ver daqui a pouquinho que interessante é nós observarmos os ciclos. Então, é um tema de autoconhecimento e de haloconhecimento. Selecionei uma frase aqui, né, como já dizia o mestre, né? Olhai os lírios do campo. Ou seja, a gente tem que olhar a natureza para poder também aprender. Aliás, uma coisa que está muito difícil de nós entendermos, né? Nós somos a natureza, né? A natureza e nós não estamos separados. Tudo é uma única teia, uma única tela. E aqui com os ciclos a gente vai entender isso legal. Olha, para começar o tema, eu queria dar uma olhadinha rapidamente com você sobre a questão do tempo e do espaço. Olha que interessante essa reflexão, né? Se você se aprofundar, o que é o tempo? É a passagem de um ciclo, né? Ou seja, esse intervalo acumulado vai formando para nós a sensação do tempo. Agora é interessante que se você for para dentro do tempo, por exemplo, você pega uma hora, ela é formada de 60 segundos, né? Se você pegar um segundo, ele é formado de um tempo cada vez menor. E se você for aprofundando muito no tempo, antes de você sair daqui para chegar aqui, você já chegou. Ou seja, antes de você se mover, você já está de volta. E se a minha mão se movesse tão rápido que ela, antes de sair, ela chegasse, você ia ver ela parada, mesmo ela estando em movimento. Você já pensou nisso? Olha que coisa interessante. O que é o eterno, né? O eterno pode ser um tempo tão acelerado que tudo já aconteceu. Ou seja, é a mesma questão quando eu falo sobre as quantidades. Você sabe qual que era o grande sonho dos filósofos gregos? Eram achar a menor parte das coisas, né? Que eles chamaram de átomo, né? Átomo, que A é prefixo de negação e tomo é parte. Então, átomo era aquilo que não podia mais ser partido. Eles queriam entender do que a matéria era feita. Agora, você sabe o que aconteceu com a evolução da ciência? Nós descobrimos que à medida que você vai quebrando as coisas em pedaços cada vez menores, né,
Você não chega num pedaço final. Ou seja, por exemplo, eu seguro essa xícara em que eu estou tomando um belo chá de hibisco, mas se você entrar aqui para dentro dessa xícara, ela não acaba. A ciência ainda não conseguiu chegar no fim da xícara. Quanto mais a ciência entra lá para dentro, mais a matéria se torna menor e inalcançável. Ou seja, nós estamos descobrindo que a matéria é infinita para dentro e é infinita para fora. Aquilo que eu falei para você do tempo, né? Se você pegar um tempo gigantesco, como os 15 bilhões de anos do universo, parece que ele nem se move, né? E se você for muito para dentro do tempo, ele volta a não se mover mais. Então nós estamos rodeados de eternidade e de infinito. Olha que coisa bonita. Você está cercado de infinito e de atemporalidade, daquilo que é eterno e daquilo que é infinito. Porque o que é finito, o que é quantitativo, veio do que é qualidade, do que é essência, né? Então é assim que a gente começa a olhar o que é o ciclo, porque os ciclos, eles são um congelamento que vai estruturando todo o universo. Olha só que interessante. Com esse pequeno exercício que nós fizemos de ir para dentro das coisas, de ir para fora das coisas, nós chegamos, quando nós vamos para dentro e quando nós vamos para fora, nós damos no mesmo lugar. Sabe que lugar é esse? É um não lugar e é um não tempo, né? Nós chegamos no atemporal, chegamos no infinito. Agora sim, se você for olhar o primeiro grande ciclo significativo da tua vida, se a gente for olhar, são as 6 horas, né? A gente tem 1 minuto, tem o segundo, tem 1 minuto, depois você forma com 60 minutos 1 hora, e aí você tem o primeiro grande ciclo de 12 horas, que é o ciclo do dia. E mais 12 horas é o ciclo da noite, né? Tem gente que às vezes fica tempo sem perceber esse ciclo. A falha, acho que é muita gente usando, então ela para um pouquinho. Então o que acontece, né? Tem gente que sai de manhã de casa, entra numa loja com luz artificial, volta, entra no carro, entra em casa de novo, ele não vê a lua que a gente acabou de ver agora, não vê o sol. E assim, o nosso corpo, ele sofre mudanças, né, endócrinas, são liberados hormônios, a noite ela tem uma funcionalidade, e ela representa as trevas, representa aquilo que é a ausência de luz, e aí nós temos o ciclo do dia. Esses são os 2 primeiros ciclos importantes que nós sentimos imediatamente, que é o ciclo do dia e o ciclo da noite, que representa a luz, que representa as trevas. O dia é para fora, a noite é para dentro, né? Então, aí nós começamos a entender movimentos que existem dentro de nós. Nem sempre nós estamos solares, né? Às vezes nós estamos num período mais lunar, mais de noite, né? Então nós começamos a perceber que há essa mudança. Depois desse ciclo do dia, que é das 12 horas e mais 12, você tem o próximo ciclo, que é o ciclo da semana, são 7 dias, né? E é interessante que não é por acaso que a gente colocou aí esse de segunda a sábado, né? Ou de domingo, na verdade, que é o primeiro dia da semana até sábado, porque eles estão ligados com uma fase da Lua, ou seja, né, a Lua tem 4 fases e ela demora 7 dias para uma mudança de fase. Então, esse ciclo da semana de 7 dias é um ciclo lunar, né? Ele está relacionado com a Lua. E quando nós juntarmos 4 desses ciclos, na verdade, que são 28 dias, você tem os 4 ciclos lunares. Você tem o mês, né, que é um ciclo de predominância da Lua. Por exemplo, o período menstrual feminino acontece nesse ciclo, né, das luas. Muita gente fala, por exemplo, a respeito da gravidez, que para o dia certo do parto, você precisa contar as luas que estão se completando para os 9 meses, né? Então,
Nós, muitas vezes, pela cidade, pelo concreto, por ausência da natureza, nós vamos nos desconectando. E daqui a pouco eu vou relacionar isso com o nosso pensamento, com as nossas emoções, com a nossa espiritualidade, com o nosso trabalho, com o nosso amor, com a nossa vida. Porque nós começamos a não perceber bem esses ciclos que acontecem, né? Olha, então eu falei sobre o ciclo das 12 horas, depois o ciclo da semana e o ciclo do mês. Depois nós temos 3 meses, que são 4 fases de lua, são 12 luas, né? 4 ciclos lunares completos. E aí você tem o quê? Uma estação, né? Você tem verão, outono, primavera, inverno, né? Uma das estações acontece no período de 3 meses. E aí você tem o grande ciclo que completa a nossa existência, que é o ciclo solar, que seria o ciclo de 336 dias. O nosso calendário ele é um pouco diferente, né? Mas se você fizer as contas pela Lua, os ciclos seriam ligados a 336 dias, que completariam as 4 estações, né? Então, assim, é legal a gente se conectar um pouco nisso, né? Eu, há um tempo atrás, comecei a fazer uma linha quase diária no meu período de meditação, onde eu procuro lembrar que estação que eu estou, quando a próxima estação vai mudar, qual que é a fase da Lua naquele momento, né? Que data é do meu aniversário, qual é a data do ano. Porque teve uma época que eu senti que eu estava assim meio desconectado, sabe? Como se você não soubesse bem que período que você está, que dia que você está. Você já teve essa sensação de começar uma correria na tua vida e você não sabe mais a tua posição, né? Você não tem mais consciência do que está acontecendo. Bom, vamos continuar sobre ciclos, que tem algumas coisas bem interessantes aqui. Falando sobre as 4 estações do ano, né? Você tem o ciclo do verão, dá lembrança até das 4 estações do Vivaldi, né? Que é uma música maravilhosa, se você já deve ter ouvido, uma música linda. O verão é explosão, o verão é solar, o verão é calor, o verão traz toda essa energia de vida, né? Depois você vai entrando em estações mais intermediárias, você tem o outono, que é uma estação onde o sol já não é tão vibrante, né? Você tem dias que são mais diferentes, que vão se refrescando, né? E aí você entra no inverno. O inverno representa o ciclo de fechamento, né? Então, assim, o verão está relacionado com o dia, o inverno está relacionado com a noite, o outono e a primavera com o entardecer. Ou seja, são ciclos diferentes, onde toda a natureza funciona. Por exemplo, os animais no campo funcionam pelos ciclos solares, lunares, né? A natureza inteira, a temperatura do planeta Terra, tudo se move através desses ciclos. E nós, de repente, né, criamos a luz elétrica e nos distanciamos da natureza, asfaltamos tudo, não temos mais, às vezes, contatos com rios, com a água, né? E nós vamos ficando assim distanciados, é como se nós fôssemos perdendo a conexão, a sensibilidade com esses ciclos que acontecem de dia, de noite, que acontecem nas estações, né? Às vezes a pessoa nem sabe direito que estação que está, não tem alguma coisa que ela curta naquela estação. Deixa eu te falar uma coisa. Nós erramos se nós quisermos transformar a nossa vida numa estação só. Não dá para viver só verão. Você pode até gostar do verão. Ah, mas eu vou me mudar lá para o Nordeste, aí eu só vou viver no verão. Mas lá no Nordeste você vai ter outros ciclos, né? Os ciclos da vida, eles não têm como ser unificados. Então eu queria chamar a tua atenção para isso, porque talvez você possa ter entrado num período tão disfuncional, né, que você esteja desconectado dos teus ciclos de vida. Você nem pensa direito o que é isso. E eu queria pedir para que você agora começasse a se sensibilizar para entender isso. Qual que é o verão da tua vida? Que períodos, independente da estação do verão? Qual que é um período mais solar, que você está mais alegre, que você está mais feliz, que você está mais para fora, né? Qual é o período inverno?
você está mais para dentro, você está mais reflexivo, você está mais pensativo, não? A tua energia às vezes está muito forte para fazer muitas atividades e para fora. E às vezes você quer manter aquilo 365 dias por ano. Mas às vezes não é assim. Você tem que olhar para dentro de você, perceber o teu corpo, perceber a natureza, entender como é que estão os ciclos da tua vida, né? Olha, tem gente hoje em dia, e muita propaganda, né? E principalmente aí a mídia social tem feito muito isso, né? Querendo viver uma estação só. Ou seja, você quer ser só feliz o tempo todo, 365 dias por ano, né? Você quer ser só saudável, não pode ficar doente, não pode ter nenhum problema de saúde. Você quer só ficar só bonito, tudo lindo, você está sempre maravilhoso, sempre maquiado, sempre pintado, você nunca pode estar com nenhuma foto que não seja tão bonita, né? Tem pessoas que têm o maior problema em tirar fotografia porque não pode aparecer se não tiver com aquela imagem. Então assim, você quer ser só rico, você quer ter fases onde você só tenha prosperidade financeira. Mas por mais estável que seja a tua vida, vão ter momentos de dificuldades financeiras, de aperto financeiro. Não, mas eu quero gastar sempre como se eu tivesse sempre todo o dinheiro. Mas não é assim, a vida não é assim. As coisas não funcionam assim. Ah, mas eu sou multimilionário. Mas mesmo os multimilionários, eles também têm ciclos em que as coisas não vão tão bem. Agora, você pode pousar numa foto irreal, onde a tua vida é uma coisa só. Isso vai te fazer mal. Então, você quer só viver o love story, né? Só histórias de amor, amor vibrante, só apaixonado, só tudo bem, suas emoções, sentimentos, casamento, está sempre maravilhoso. Não é assim. Não funciona assim. A vida não é desse jeito, entendeu? E aí, quando você começa a ver na rede social, quando você começa a ver na mídia, parece que está todo mundo vivendo só uma coisa só. Todo mundo feliz, todo mundo saudável, todo mundo bem, todo mundo viajando, todo mundo com dinheiro, todo mundo... E não funciona desse jeito. A vida tem ciclos. E eu não estou vendo ninguém colocar os ciclos ruins. É difícil, né? Então, motivação, né? Tem gente que vende motivação como se assim, você tivesse que passar 24 horas por dia motivado. Você está dormindo, mas até no sonho você tem que estar motivado. Você nunca vai estar desanimado, você nunca vai estar sem motivação, né? Então não dá, a vida não é assim, a estrutura do universo não funciona assim, as estações não são assim, dia e noite não é tudo igual, não pode ser tudo de uma única forma, né? Então, tem pessoas que só querem ter vitória, todo dia vitória, todo dia vitória, todo dia vitória, mas só que a história não funciona assim, a vida não é desse jeito. Ou então tudo maravilhoso, wonderful, tudo maravilhoso, tudo, não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. O tempo acontece para todos nós. Nós temos momentos difíceis na nossa vida. Momentos mentais difíceis, momentos emocionais difíceis, momentos que o nosso corpo não está legal, que você não tem o mesmo desempenho, momentos que a nossa espiritualidade não está tão vibrante, a nossa relação com o divino, com o sagrado, com Deus, não é tão vibrante. A nossa fé sofre abalos. E de repente você está sendo cruel com você mesmo, porque você está exigindo que você seja o tempo todo uma coisa só, né? Só alegria, 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 mas não é só alegria. A vida não é só alegria. Para que a alegria tenha sentido vibrante, você precisa entender o que é a tristeza e ter passado por ela também. Então tudo isso faz parte de ciclos que nós precisamos admitir. Não significa que você só queira viver um ciclo. Então nós estamos vivendo duas tiranias, né? A tirania da felicidade, onde você tem que ser feliz 24 horas por dia, 360, a vida toda, ou a tirania da infelicidade, onde tudo está ruim, tudo está errado, tudo está disfuncional, nada funciona,
Esses dois extremos não são interessantes, não estão bem, não funciona, a vida não funciona dessa maneira, né? Então, nós temos que deixar essas duas tiranias, esses dois extremos, para conseguir compreender, viver alguma coisa que seja mais real, mais autêntica, que seja mais interessante. Olha, nas empresas a gente está tendo um problema muito sério, né? Eu agora, fazendo a pós-graduação, tem sido bastante interessante ouvir especialistas, e agora eu estou vendo uma especialista da Inglaterra na pós-graduação, que inclusive dá consultoria para o Google, e as pessoas lá estão chegando à conclusão que os funcionários que mais têm desempenho bom são aqueles que às vezes podem dizer que não estão bem naquele dia, que não estão muito produtivos, que aquele dia não estão funcionando muito bem. Porque tem muita empresa e tem muita relação que você não tem simplesmente liberdade para sinalizar para o outro que você não está bem, você não está legal, que às vezes você está de noite e não está de dia, que às vezes você não está tão feliz. E ela comentou que eles estão criando programas onde as pessoas podem se expressar com mais liberdade, ser alegre ou ser triste, né? Ser mais produtivo ou menos. Então, empresarialmente, exige-se uma produtividade, a pessoa tem que ser proativa, tem que ser multitarefa, tem que fazer tudo ao mesmo tempo e não pode falhar, não pode errar, tem que acertar sempre. Esse grau de exigência está destruindo a vida das pessoas. As pessoas estão ficando impotentes, estão ficando doentes, estão ficando limitadas nos seus afetos, estão ficando ásperas, estão ficando insensíveis. A troco de quê, né? Nós precisamos muitas vezes meditar, respirar e perguntar: o que é verdadeiro para mim? O que é verdadeiro neste momento na minha vida? O que é importante na minha vida? O que é amorável na minha vida? O que está relacionado com o amor? O que faz sentido de fato na minha vida? Nós precisamos ter essa pausa. Então, o que anda acontecendo, né? Tem uma frase que a gente pode escrever assim: procuram-se. O super-homem procura a Mulher Maravilha e vice-versa. Entendeu? Quer dizer, você precisa bancar de super-homem e precisa achar a Mulher Maravilha. Então não dá, ninguém aguenta. A vida não funciona assim. Você precisa estudar os teus ciclos. Estudar o teu ciclo, por exemplo, físico. Entender quando o teu corpo está mais noturno ou mais solar, né? Mais ativo ou quando ele quer ficar quietinho. Aliás, estava tendo na pós-graduação aulas sobre mindfulness, que é você tomar consciência, presença, intenção, atenção, um novo estilo de meditação. Muitas vezes você precisa parar e sentir o teu corpo. Às vezes a gente está tão no automático, está tão no mecânico que você não consegue respirar direito. Então lá eles estão ensinando um sistema de micropausas, onde você respira algumas vezes com profundidade, sente o teu pé no chão, sente que você está naquele lugar, naquela hora, e você às vezes se pergunta no meio dessa pausa de alguns minutos: o que é importante para mim? O que é realmente importante na minha vida? O que é significativo na minha existência? Bom, queria falar com você a respeito da sabedoria hebraica. Vocês sabem, nós temos um canal no YouTube chamado Consciência Hebraica, e eu estudo a sabedoria hebraica há muitos anos, e ela tem coisas incríveis para a nossa existência, para nós refletirmos e meditarmos, né? Queria falar com você sobre o José no Egito. José era um filho de Israel, e ele acabou sendo vendido pelos irmãos, foi para o Egito, teve uma vida que passou por muitas situações, mas ele era um rapaz muito sábio, que desenvolveu uma sabedoria muito grande, e ele chegou até a ser preso por uma série de motivos, e lá ele tinha um dom excepcional, que era de interpretar sonhos. E o faraó teve um sonho, e nesse sonho ele via 7 vacas magras
e 7 vacas gordas. E aí então José interpretou e compreendeu que o Egito ia passar por um ciclo de muita dificuldade e miséria. E depois, primeiro um ciclo de muita fartura e depois um ciclo de muita miséria. E o faraó então perguntou, olha, e o que eu faço? Ele falou, olha, coloca alguém que seja sábio para administrar as vacas gordas, para que quando alguém que olhe as vacas gordas e administre bem elas, para quando as vacas magras chegarem, haver um equilíbrio. Então deixa eu te contar uma coisa, aproveitando aí as vacas magras e vacas gordas do José. Não dá para evitar os ciclos. Não dá para evitar os ciclos. E não dá para querer um ciclo só de vida. Isso não é real. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha saúde, por mais que você tenha juventude, vai haver oscilações na tua vida, momentos onde você vai estar melhor e estar pior. Qual que é a única coisa que você pode ter com relação aos ciclos da vida? Sabedoria para administrar os ciclos. É essa a linguagem do José. Era inevitável aqueles 7 anos de muita fartura. Olha que interessante. Ia haver muitas colheitas e tudo ia produzir bem. E era inevitável 7 anos em que nada se produziria. Não tinha como evitar isso. Não dava para não querer brincar. A vida é assim. Ela te convida e não adianta você não querer, porque você vai atravessar coisas difíceis. Qual que é a única maneira? É de estar preparado. Eu que tenho atendido bastante na clínica, muitos anos atendo pessoas, e vejo como o processo de autoconhecimento leva a pessoa a se preparar melhor, a ser mais compreensiva com referência aos ciclos da vida. E ela poder se preparar para cada ciclo, extraindo dele aquilo que é melhor. E é o que eu vou recomendar para você. Então, você precisa ter sabedoria para atravessar ciclos financeiros. Saiba que há períodos na tua vida onde você vai ganhar mais dinheiro. E há períodos onde você vai perder dinheiro. Não adianta você só querer ganhar dinheiro. Isso não vai funcionar. Então o que você tem que fazer? Você tem que poupar no tempo certo, gastar o que é suficiente e repartir esse valor para você se manter equilibrado. Você vai ter tempos de saúde e há momentos em que você vai adoecer, que você não vai estar tão saudável. Mesmo que não seja algo grave, mas você precisa perceber o teu corpo. Porque o que acontece? Tem pessoas que conseguem, por exemplo, tem executivos, tem gente que consegue viver aparentemente num ciclo só. Entendeu? O cara é produtivo o tempo todo e coisa e tal, mas sabe o que acontece? Arrebenta com a família, arrebenta com a saúde, arrebenta com um monte de coisa. Então assim, você até pode produzir um ciclo só, mas você vai ter consequências. Tem gente que cheira cocaína de dia e de noite, o cara tá feliz durante muito tempo ligadão. Tudo bem, isso vai conseguir. Só que vai vir o momento da falta, isso tudo vai trazer uma consequência, Tem gente que toma anabolizante, coisa e tal, para ficar com o corpo daquela maneira. Tudo bem, vai conseguir, mas vai ter consequência. Você percebe? Quando você força um ciclo em qualquer área, mental, tem gente, por exemplo, que estuda para concurso. Tudo bem, tem um período que você tem que fazer um esforço muito grande, ótimo, mas tem consequências. Tudo tem consequências. E a vida, muitas vezes, você precisa de esforço, dedicação, trabalho. Às vezes você tem que diminuir um pouquinho o contato com a família, com amigos, para se concentrar em algo, mas perceba isso. Cuidado com o automático. Cuidado quando a tua vida fica de uma tonalidade só, porque isso vai ter um custo. Então, espiritualmente, saiba, se você é uma pessoa de fé, não se abale quando você passar por momentos onde você estiver com descrença dentro de você, com dificuldade de crer. Isso acontece com todos os homens de Deus, todos os homens que experimentaram o sagrado. Tem um louvor interessante, que é até católico, do Padre Zezinho,
que chama O Povo de Deus, e tem um verso lindo, um dos que mais me toca, né, porque é difícil os religiosos falarem isso, mas lá diz assim: perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. E nós passamos por isso. Tem momentos na nossa vida que nós desacreditamos das pessoas, da sociedade, de nós mesmos, né? Momentos depressivos, difíceis. São ciclos, e você precisa saber e ter compaixão de você mesmo, né? Então, mentalmente, esses ciclos existem. Tem horas que você está mais ativo, mais hábil, mais ágil. Não exija que você esteja o tempo inteiro assim. Tem períodos que a tua mente vai estar um pouco mais lenta. E você precisa compreender isso. Emocionalmente, você tem períodos de verão. Você está vibrante, você está com bons sentimentos. E às vezes você vai entrar no inverno emocional. Você quer ficar mais recolhido, não quer ver as pessoas. Você quer ficar mais para dentro. Agora, evidentemente, cuidado se o inverno quiser virar o único ciclo da tua vida. Não significa isso. Como eu falei, os extremos, eles não estão bem. Os extremos nunca estão bem, né? Então você está num ciclo, você pode preparar para o outro, você sabe que o outro virá, né? O sol parou de brilhar, mas você sabe que o sol está lá. O sol existe. Não é que ele não existe mais apenas porque o dia está nublado, está em trevas. Não, haverá um sunshine day. Claro que haverá. O sol está lá, você sabe disso, né? E aí você consegue não parar em nenhum dos ciclos. Porque o interessante é você se mover com os ciclos. É você perceber que os ciclos eles se alteram. Então pode ser que passou para o verão e você está com uma atitude de inverno. Você só está no inverno. Você não está bem. Você não mudou com o ciclo, né? Ao mesmo tempo você tem que ter compaixão com você de estar naquele ciclo. Mas ele precisa ser alterado também. Então, familiarmente, né, tem períodos que nós estamos muito bem com a família. Às vezes ela está falhando um pouquinho. Tem períodos que nós estamos melhor com a nossa família, às vezes tem períodos em que a família sofre mais. Há mais períodos que são um pouco mais difíceis, né? Então, trabalho e produtividade também acontece o mesmo. Tenha compaixão com você, com as pessoas que trabalham com você. Às vezes elas não estão num dia muito bom, num período mais difícil, né? Não estão tão produtivas. Evidentemente, se ela for improdutiva o tempo inteiro, se ela não estiver bem o tempo inteiro, aí temos um problema. Mas eu preciso olhar o ciclo da natureza, olhar o meu ciclo e procurar compreender esta mudança, né? Então eu estou pedindo a você? Mais compaixão com você, mais compaixão com os outros. Mais diálogo para entender se a pessoa às vezes não está bem, se ela não está funcionando bem. E mais compaixão com você se você não está num dia interessante, num dia tão fácil, né? Olha, nós demos uma ferramenta aqui no canal, inclusive tem live sobre isso, você pode procurar lá no YouTube, no Silvio Vilela-Vila, genograma, ciclograma e cronograma, né? Eu recomendei que as pessoas anotassem assim, desde o seu nascimento, coisas importantes que aconteceram fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente com você, financeiramente, na saúde. Às vezes você vai começar a perceber que há um ciclo na tua vida e você vai começar a entender melhor os teus ciclos e se preparar melhor para eles, né? Então, o cronograma é uma boa ferramenta, porque ele acaba se tornando um diário, onde você anota como você está e reflete sobre isso. É importante você fazer isso. Eu não chamo de diário porque eu não faço anotações todos os dias, mas quando eu não estou bem, ou quando alguma coisa está acontecendo na minha vida, eu anoto nesse cronograma a data, o período, o mês e como eu estou me sentindo e que solução depois eu encontro para aquilo. Recomendo para você essa ferramenta, eu chamo de acontecetário, né? Quando vai acontecer alguma coisa importante, eu sempre anoto lá e reflito a respeito disso. Uma autorreflexão.
E assim, eu falei sobre o mapa existencial e o mapa da vida. São duas ferramentas ótimas junto com o cronograma e o ciclograma. São palavras complicadas, mas é bem simples de fazer. É você anotar um pouquinho o que está acontecendo na tua vida agora, para você entender um pouco que ciclo você está. E você olhar para os teus próximos 30 anos de vida, 20, 40, olhar lá para frente, para entender como é que os ciclos são, o que é que você quer diante de você. Isso é muito importante. Pergunta central. Eu estou em harmonia com o meu tempo? Será que o ciclo é de alegria e eu estou triste? Será que o ciclo não é de tanta prosperidade e eu estou me esforçando demais e aquilo não vai resultar em nada? Será que é tempo de amar e eu estou recolhido? Será que é tempo de alegria e eu estou triste? Ou seja, será que eu estou em sintonia, eu estou percebendo as estações? Ou será que eu me desconectei da natureza? Eu não sinto mais que faço parte do cosmos, do universo, do planeta Terra, do Sol, da Lua e das estrelas? Será que eu perdi a conexão com a terra, com o ar, com a água? Será que eu estou distante de mim mesmo? Será que eu estou perdendo a capacidade de ser sensível? Eu deixo essa reflexão para você, esse pensamento para você. Porque há um grande segredo, né? O grande segredo é viver cada tempo com plenitude. Então você já pensou, e eu compreendo que talvez Jesus tenha sido o homem que tenha conseguido durante a vida toda viver cada tempo, identificando o tempo e harmonizando ele com o seu tempo e num perfeito balé, né? Há uma dança da vida. Será que você está sentindo que você perdeu o passo? Será que você está dançando com a vida, né? Mas você sentiu que a banda está tocando, meu irmão, e que você perdeu completamente o compasso? Às vezes acontece isso, né? A música está fora do teu ritmo, que está fora com os teus movimentos, que está fora... É isso. Tem a sincronia e tem a distonia, né? Então, se você sentiu isso, eu quero te estimular a procurar estudar os teus ciclos, a ter compaixão com você, a entender as pessoas ao teu lado e a tentar buscar essa harmonia entre o grande ciclo da vida e os teus ciclos pessoais. Eu creio que é possível você harmonizar isso e ser uma pessoa mais integrada, mais integral e mais harmônica, seja nos momentos de alegria ou de tristeza. E o grande segredo é viver cada tempo com plenitude, com integralidade, com dignidade, pois todos os ciclos foram feitos pelo mesmo Criador, pelo mesmo Senhor, pela divindade. Todos eles têm uma beleza. Todos eles têm uma beleza. A beleza não é estar só alegre, a beleza não é estar só triste, a beleza não é estar só em movimento ou estar só parado. A beleza é, parece que uma dança, aonde você dança, o ciclo de fora e o ciclo de dentro vão entrando em compasso. É como se a vida fosse uma música, você aprendesse cada vez melhor e aprendesse a se movimentar com ela num balé cada vez mais harmonioso. Eu acho isso lindo. Uma das coisas para mim mais lindas da natureza é um ser humano maduro. É um ser humano que consegue viver com o seu tempo. Tem gente que não consegue envelhecer, tem gente que não consegue ver uma ruga no seu rosto, ver um cabelo branco, tem gente que quer lutar contra aquilo que é inelutável, né? Aí se enche de botox, de plástica, de tudo quanto é coisa. E eu não estou dizendo que você não deva cuidar da tua estética, que você não deva cuidar da tua aparência, mas tem gente que investe de uma maneira contra isso, não consegue dançar o seu tempo. A criança é bela, o adolescente é uma fase maravilhosa, o jovem é uma fase linda, o adulto é uma fase linda e o ancião é uma fase linda. Tudo tem beleza, mas eu preciso estar em harmonia com isso, né? Então eu recomendo essa beleza para cada ciclo. E eu trouxe para vocês hoje, no nosso momento poético, né, já indo para o nosso final, um texto lindo, maravilhoso, maravilhoso, que vai encerrar aqui a nossa reflexão sobre ciclos. Espero que você tenha tido uma percepção sobre teus ciclos emocionais, mentais,
físicos, espirituais, profissionais, familiares, que você comece a pensar sobre isso, né? E a tentar entender que música está tocando. E esse texto ele já tem 3.000 anos, mais de 3.000 anos. Foi escrito por um sábio hebreu chamado Salomão, famoso em Israel, foi um dos reis de Israel, que construiu o templo para Yahvé, a suprema divindade. E ele escreveu esse texto lindo sobre ciclos, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3. E eu vou ler ele para você ver como a sabedoria hebraica nos deixa à vontade com cada ciclo e mostra a beleza, a necessidade e a importância de cada ciclo de vida. E como nós, se você está entrando num movimento de vida, ou na tua empresa, ou no teu relacionamento afetivo, ou amoroso, ou você está namorando, casado com alguém, ou você está com amizade, ou você está num grupo onde o pessoal está querendo viver ou fazer da vida um ciclo só. Pense sobre isso, medite sobre isso. Olha como o texto é lindo, poético, e ele diz assim, Eclesiastes capítulo 3, verso 1, de Salomão, o hebreu. Tudo tem seu ciclo próprio, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, e há tempo de morrer. Há tempo de plantar, e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar, e há tempo de curar. Há tempo de derrubar, e há tempo de edificar. Há tempo de chorar, e há tempo de rir. Há tempo para se lamentar, e há tempo de dançar de alegria. Há tempo de espalhar pedras, e há tempo de ajuntar pedras. Há tempo de abraçar, e há tempo de afastar-se dos abraços. Há tempo de buscar, e há tempo para perder também. Há tempo de guardar, e há tempo de deixar ir. Há tempo de rasgar, e há tempo de costurar. Há tempo de estar calado, e há tempo para falar. Há tempo de amar, e há tempo para odiar. Há tempo de guerra, mas também há tempo para a paz. Que seja você feliz em cada ciclo, em cada tempo, compreendendo a vida, entendendo que ela oscila, mas que você pode permanecer consciente, conectado, sincronizado, e que há uma beleza em cada ciclo, em cada tempo, em cada momento. Uma excelente consciência e uma grande jornada rumo ao infinito e ao atemporal. Obrigado, gente, todos vocês que puderam assistir, eu agradeço. Divulguem, isso fica no IGTV. Entre no nosso grupo do Telegram, Mentoria_Vila, ou também no YouTube, no Silvio Vilela-Vila. Todos os vídeos ficam lá para você ouvir de novo, pensar e meditar. Grande beijo a todos, até mais.